E agora eu vou te falar uma coisa muito louca também. Ó, que louco. As pessoas falam assim, você aprende com os erros. Não é bem assim. Porque você só sabe disso quando você acerta. Conseguiu entender? Pensa assim, ó, você vai fazer uma coisa, errou. Você não sabe qual é a resposta porque você errou. Você não sabe. Aí você, ai, caraca, eu tô rígido, tô tenso de novo, tô preocupado. Vamos de novo. Aí, errou. Errou. Aí quando você meio, aspas, caga e anda pro negócio, aí você vai lá e acerta. Aí você acertou. Aí é só depois do teu acerto que você fala, caraca, meu, sabe o que é? Não adianta ficar tenso. Eu tenho que ficar relaxado. Você não aprende isso quando você erra. Porque tem muita gente que fala, os erros te ensinam. Os erros te ensinam a como não fazer. Sim, sim. O que te ensina a como fazer é o acerto. Tu vai errando e tu vai reduzindo as possibilidades, as coisas que tu pode fazer, né? Esse aqui eu já sei que não posso fazer, aquilo lá também não. Mas tu vai errando e uma hora tu acerta. Aí tu percebe, aqui tava o acerto. Exatamente. É aqui que ele tava, esse cara aqui que eu queria encontrar. Que eu queria encontrar. Então, lógico, tem vantagens do erro. É só uma questão de ajustar o conceito, porque quanto mais você erra, mais você aprende como não fazer. Mas como fazer é quando você acerta. Uhum. Tu treinou na natação jovens ou era adulto já? Eram criança, jovem? Os dois. Então tu pegou a galera com que 15, 16 anos? Com 13. 13. Então tu viu o cérebro humano meio que no início do seu desenvolvimento ali. Tu treinou essa galera. Tu meio que sacou como é que a cabeça humana funciona ainda meio vazia. Obviamente já teve algumas influências dos pais ali, algumas vivências que já moldaram algumas coisas no cérebro, mas tu pegou mais ou menos na metade do caminho ali. O que tu sacou, um padrão de forma geral, dos menores, dos 13 anos ali? Como é que funciona a cabeça do ser humano? Ele tá mais... Ele pende mais a desistir mais fácil ou ele é mais otimista? Como é que funciona a cabeça quando ela não tem tantas influências ainda? Boa. Cara, isso foi uma experiência maravilhosa, porque o que eu fiz? Eu fui nadar, tal, aquele negócio todo, e eu descobri, né, que eu queria ensinar, uma vocação de ensinar e de falar enquanto eu era atleta. E aí eu fui fazer administração de empresas, meu pai tinha uma empresa, aí não gostei, saí no primeiro dia. Aí eu curtia a nutrição, porque eu olhava lá a tabela periódica, na tabela calórica periódica. E aí eu falei, nutrição. Aí eu fui treinar nos Estados Unidos, voltei, eu já teria bombado de falta. Aí, cara, eu tava lá na faculdade, chateado assim, com a administração de empresas, encontrei uma amiga minha. Joel, tô fazendo educação física, seria legal você fazer. Eu falei, nossa, educação física, cara. Nunca me imaginei fazendo educação física. O que meu pai vai achar professor de educação física? Puta, em 1998, cara, uma puta de um preconceito, assim. Sim. Aí eu falei, na minha cabeça assim, cara, eu vou fazer educação física porque eu quero ir pra Olimpíada, pra não me atrapalhar nos meus treinos. E, cara, entrei na educação física e fiquei apaixonado, cara. Porque eu entendi o que é ser professor. Professor, cara. Professor, treinador. E aí, quando abriu a vaga lá pra fazer estágio, eu fui fazer estágio. E aí, rapidamente, eu virei assistente técnico da própria equipe que eu era atleta. Então, de dia eu treinava e à tarde eu era assistente técnico de meninos e meninas de 13 anos de idade. E, cara, como eu era o melhor nadador da equipe, os moleques se inspiravam em mim. Caraca, é o Joel que tá me dando aula. O que o Joel eles iam me ver competir, eles tinham uma admiração por mim, assim. O Joel, tal, que incrível, que maravilhoso. E eu comecei a entender uma coisa muito importante. Os moleques, meninos, eles são tipo um caderno que tá sendo escrito, cara. Personalidade, crença, o que eles acreditam, pessoas que eles seguem. E um pai de atleta é o cara que quer, em suma, o melhor para os seus filhos, mas eles fazem quase que sempre as coisas erradas. Quase sempre. Quais são as coisas erradas? Primeira coisa que ele faz. Ele usa a comparação negativa. Porque quando um treinador chega e fala assim, Matheus, porra, olha o Pedro. Olha como é que tá abraçado. Eu, treinador do Matheus, um exemplo. Matheus, olha o Pedro, cara. Olha a abraçada dele, cara. Pô, porque não dá. Você gastou muita energia nos primeiros 50. Não dá pra nada desse jeito. É óbvio, cara, que nos últimos 50 metros ele vai estar com mais energia, ele vai aumentar a frequência e ele vai acelerar. O Matheus olha pra essa comparação e ele gosta.
Aí vem o pai do Matheus. Pô, Matheus, perdeu de novo pro Pedro? Ele odeia. Ele odeia. Porque ele fala, pô, tu é pai do Matheus ou pai do Pedro? Vai lá você no meu lugar e nada. Vai lá você não sabe o que é. E aí o pai quer acertar, erra. O moleque gosta do pai, mas ataca o pai. E aí o treinador fica no meio e às vezes vai para um lado ou pro outro. Aí eu comecei a entender, cara. Eu comecei a entender. E eu falei assim, existe uma tríade da performance. Que é o treinador, o atleta e o pai. Eu preciso acertar essa ponta. E eu comecei a conversar com os pais e entender que os pais agiam com os filhos da mesma maneira que os seus pais tinham agido com eles. E eles não percebiam. E eu falei, cara, presta atenção. Você gostava que quando seu pai fazia isso com você? Não, então você está fazendo com seu moleque. Aí ele, caraca. 2, os pais queriam que os moleques fossem os melhores, cara. E aí, no começo, Arthur, não foi muito bom não, cara. Eu tive umas tretinhas com os pais. Mas, por exemplo, eu lembro de uma reunião que eu fui falar só com os pais. Eu tinha 26 anos na época, cara. Eu falei assim, só um minuto. Qual é a atividade profissional de cada um de vocês? O cara, por quê? Responde. Médico. Tá bom. Você, advogado. Tá bom. Você é o quê? Engenheiro. Ok. Você é o quê? Arquiteto. Você é o quê? Empresário. Você é o melhor no seu segmento? O melhor. Você é o melhor. Não, eu sou muito bom, mas você é o melhor. Você é o melhor do Brasil no que você faz? Você é o melhor médico? Você é o melhor cardiologista do Brasil? Não. Tá bom. Você é o melhor arquiteto do Brasil? Não. Você é o melhor advogado do Brasil? Não. Por que você está pedindo pro seu filho ser? Cara, você imagina. Mó legal isso, né? O pessoal se revoltou contigo ou não? Porra, meu, os caras querem ver, cara, quem você pensa que você é e tal. Falei, pô, meu. Foda. Maravilhoso. Cara, você tá pedindo pro teu filho ser uma coisa que você nem você é. Você não pode fazer isso. A medalha não é essa. A medalha, aí eu jogo o jogo que eu me sinto confortável. Falei, cara, que medalha que você quer? Qual é a medalha de ouro que você quer que teu filho tenha? Você quer uma medalha de ouro do pódio? Ou você quer a medalha de ouro que quando esse moleque receber um não na entrevista de trabalho, ele levante porque ele aprendeu a perder aqui na natação? Você quer que esse moleque tenha a medalha de ouro no pódio ou que ele saia de ambientes que provoquem coisas nele que não são legais, usar droga e tá com pessoas que não sejam legais numa idade de 15 anos, que quando tá construindo a personalidade dele, porque aqui dentro ele tá mais seguro com esse sentido. Terceira coisa, você quer que esse moleque tenha a medalha de ouro ou você quer que esse moleque saiba trabalhar em equipe, com liderança, com espírito de equipe? Ou quando esse moleque não passar na faculdade, ele tenha resistência, resiliência e antifragilidade para continuar? Aí os pais, caraca, eu falei, pô, pelo amor de Deus, né, galera? Poxa, por que vocês estão fazendo isso? Vamos fazer o seguinte? Vamos junto trabalhar em prol desse moleque? Aí eu comecei a ensinar os pais a falar assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te ensinar o que um atleta fala para um pai que não quer ser a verdade, que não é verdade. Pai, tô cansado, eu não consigo mais. Não, isso não quer dizer verdade. Ele só tá cansado, dá uma comida para ele, que amanhã ele dorme e ele volta pro treino. Pai, eu não aguento mais, eu não quero mais nadar, nunca mais. Não, isso é normal porque ele perdeu, mas ele quer continuar nadando porque ele ama. Aí eu comecei a trabalhar essas duas áreas. Tipo, o pai e o atleta. Putz, cara. E aí ferrou. Aí eu ganhei tudo. Eu ganhei um monte de campeonato. Quantos foram mesmo? Foram 8, né? Cara, eu ganhei... Na primeira equipe, né? Em 2 anos, eu disputei 8 títulos, eu ganhei os 8. Em uma vez. Aí no outro... Teve uma outra temporada que eu disputei 8 e ganhei 7. O que eu não ganhei, eu fiquei em segundo lugar, como treinador. E aí eu tenho um recorde até hoje. Tem um monte de coisa maravilhosa. Mas uma coisa que eu entendi. Eu falei, se eu trabalhar a mente dos moleques, a mente... Eu vou dar um treino incrível, mas se eu trabalhar a capacidade dos moleques, a mente dos moleques, eles vão vencer na hora H. E aí os meus atletas, na época, eu treinava muito esse aspecto comportamental. Eu nunca imaginei que eu ia ser o Joel J de milhões de seguidores. Eu nunca imaginei que ia o escritor, o cara que lota as lives. Nunca, esquece. Eu só queria ser um treinador mental e comportamental para os moleques. Só que o que eu faço hoje é meio que igual, assim. Eu pego adultos e falo, cara, vamos se transformar em atletas para você colocar isso na sua vida? Então resiliência, força, coragem, capacidade mental, ansiedade, medo, na hora H. E eu fazia isso, e eu comecei a estudar, mas sozinho. Porque eu fazia educação física, aprendia muito sobre treinamento, mas eu comecei a estudar a mente, psicologia. Cara, eu bati na trave de ser psicólogo. Na trave. Na trave, mas na trave
Tipo, você fala, cara, eu vou ser psicólogo, meu. Psicólogo de esporte. Aí quase bati na trave. Ano passado mesmo, me deu uma doida. Eu falei, vou fazer doutorado em psicologia. Quando eu bati na porta de doutorado em psicologia, eu falo, cara, eu curto esse negócio. Eu quero. É livro. O que eu leio hoje, sei lá, 90% é comportamento há décadas. Décadas. Eu li bastante sobre treinamento desportivo, mas eu queria entender a mente do cara, a mente do cara, a mente do cara, a mente daquela menina, a mente daquela menina. E aí eu comecei a decodificar, meu. Eu comecei a decodificar. E quando eu comecei a decodificar, eu trouxe a minha experiência como atleta, porque o meu desafio era o seguinte, eu fui um ótimo atleta, mas agora para eu ser um treinador, eu preciso fazer ótimos atletas. E eu não estou na piscina resolvendo. São eles que vão lá. Como é que eu faço para acessar esse cara? Só tem um jeito, eu vou acessar a mente dele. Eu tenho que ter uma capacidade argumentativa tão grande com esse moleque. Eu sempre tive. Então eu vou te dar aqui um exemplo. Uma das coisas que eu não negociava, treino. Cara, tem treino, tem que vir, tem que treinar pra caramba, ponto final. Beleza, beleza. Aqueles moleques eram atletas. Aí eu lembro que teve um feriado e eu tinha um atleta de 12 ou 13 anos, assim, que era o melhor do país. E ele falou, minha mãe falou que não vai dar pra treinar porque tem viagem em família. Eu vou perder 4 dias de treino. Eu falei, você que sabe. Eu só falei assim, você que sabe. Daí não, mas o Joel, o que você acha? Eu não acho nada. Eu não tenho que achar nada. Porque eu não posso querer mais do que você. Você que sabe. Você acha que o seu adversário ou o título que você tanto quer aceita 4 dias seguidos de falta de treino? Mas, Joel, mas eu vou ficar com quem? Isso não é problema meu, velho. Resolve aí. 12 anos, moleque tinha. Isso não é problema meu. Isso não é um problema meu. Eu sei de uma coisa. Tu escreveu pra mim que tu quer ser campeão brasileiro. Eu vou estar aqui. Tu não vai estar. No outro dia, moleque, vou ficar sozinho. Já falei com os meus pais. Eles estão indo e eu vou ficar. Naquele instante, velho, eu vi um campeão. Eu vi. O moleque só foi campeão 22 semanas depois. Eu vi. Porque eu testei o cara. E o cara passou na prova. E outra coisa também, os pais passaram na prova. Porque pensa, um pai e uma mãe que deixa um moleque de 12 anos em casa sozinho, então, percebe? Sim, eles entenderam que eles era importante. Entenderam. E o moleque foi. Puta, muitas vezes campeão. Eu também tive muita sorte, sabe, Arthur? Eu tenho que reconhecer. Porque eu tive a oportunidade de treinar pessoas que estavam muito afim, com desejo ardente de uma coisa. Se você junta 3 coisas, uma pessoa com desejo ardente de querer ter sucesso na vida, ela não sabe como, ela não sabe de que jeito, mas ela fala, eu vou dar certo, eu não sei como, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Joel, eu entrego para você, eu entrego para você o meu corpo. Os moleques falavam para mim, eu falei, é pouco, eu quero tudo. Mas o corpo, eu falo, eu quero a alma. Eu quero falar uma coisa para você e você nem me perguntar. Aí os moleques, tá bom. Eu já, Caralho. É animal, é um envolvimento total, cara. Eu quero tudo. Eu quero a tua essência, meu irmão. Eu quero chorar junto com você, só que eu vou dar o mesmo. Então, eu falava assim, eu vou pra Olimpíada, eu quero saber aqui nessa equipe, quem vai comigo? Não é assim, eu vou te treinar pra você ir pra Olimpíada. Eu não falava assim, eu falava, eu vou ser o técnico da Olimpíada. Algum atleta topa ser meu atleta olímpico? Os caras, eu. Então é desejo ardente. A segunda coisa, um ambiente, cara, pra você florescer. Porque, eu sei, cara, eu fui criado num clube. Se eu tivesse nascido, sei lá, no Amapá, no Mato Grosso, seria mais difícil. E não é nada contra a galera do Amapá e do Mato Grosso. É porque lá a natação não é tão forte quanto São Paulo, o eixo Rio-São Paulo. Uhum. Se eu tivesse nascido, se eu tivesse convivido, se eu estivesse no lugar errado, ia ser mais difícil para mim. Então, um ambiente propício para você florescer. E terceira coisa, cara, um treinador. Quando eu falo um treinador, é um treinador / treinadora. Alguém que já passou por isso, que pega na tua mão e fala, vem comigo, é esse o caminho. Acabou, cara. Uma pessoa que quer muito, um ambiente que tem recurso, que tem método, que tem sistema, que vive aquilo. O clube que eu treinei e que formei esses atletas, ele só faz isso. Ele é desenhado para isso. Então, vai sair um monte de cara de lá. Sai todo ano, cara. Todo ano sai cara de lá. É tipo Meninos da Vila, que sai molequinho lá o tempo todo. Uhum. E a terceira coisa é alguém para te orientar, meu. Porque se você quer muito uma coisa e você tem os recursos, mas ninguém te orienta,
ferrou. Se você quer muito uma coisa, tem alguém para te orientar, mas não tem recurso, não tem ambiente, ferrou. Uhum. Mas o que muito acontece, se até tem gente para te orientar, a fim de te orientar, se até recurso, mas o cara não quer.